Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós veremos quais são os 5 tipos de mentores espirituais que existem, que nos acompanham e que atuam ao longo de nossa vida em determinados momentos. Quais serão esses 5 tipos? É o que nós veremos no vídeo de hoje. Bom, antes de mais nada aqui, eu quero deixar 2 colocações. A primeira delas é que caso você não seja inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sininho também para receber as notificações dos nossos vídeos que saem ao longo da semana. E a segunda delas é que essas informações eu pude ter com um dos meus amigos espirituais, um dos meus mentores. Agora fica ao seu critério acreditar nisso ou não, mas eu vou passar aquilo que ele me passou. E vamos lá, quais são os 5 tipos de mentores espirituais? Estes amigos espirituais que nos acompanham ao longo da vida. O primeiro deles pelo menos foi intitulado assim por este amigo espiritual que me passou, é o mentor principal. Ah, o mentor principal, muito bem, mas qual é a função do mentor principal? É aquela entidade ou aquele amigo que nós temos espiritualmente. Porque todos os nossos mentores são nossos amigos, mas o mentor principal é aquele amigo que está responsável pela nossa encarnação, por praticamente todos os passos que nós damos aqui embaixo enquanto estamos tendo este nível de experiência na matéria. Não que isso nos isente de responsabilidade por aquilo que fazemos, mas é como se fosse o nosso anjo da guarda, que está mais precisamente ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida, sintonizado e conectado com o nosso ser em todas as etapas que nós passamos. Nas alegrias, nos perrengues, nas dificuldades principalmente, e claro, talvez seja nos perrengues que mais a gente apele para a sua ajuda e assim, portanto, percebamos a sua presença, mas nos momentos de alegria ele também está sempre conosco. Mas não é o único, porque como eu comentei, existem 4 tipos de mentores espirituais. Qual é o segundo tipo de mentor espiritual? São os mentores auxiliares. Como assim, Hélio, os mentores auxiliares? Pois é, ao longo da nossa experiência, nós vamos tendo inúmeras experiências, olha a redundância, e a gente vai sendo direcionado muito também pelos nossos gostos, pelos nossos desejos. E digamos que hoje estou vendo um violão ali, estou com um desejo nesta etapa da minha vida de aprender um instrumento, de aprender um violão. Ou estou iniciando um curso numa graduação de gravação de vídeo, que aqui está a câmera na minha frente, e quero aprender sobre isso. Ou ainda sobre culinária, sobre como lidar com pet, a Sol está aqui nos meus pés. Quaisquer coisa que a gente se coloque para aprender. Esses mentores auxiliares são aqueles amigos espirituais que nos acompanham por um período determinado, que vão ser responsáveis ou por abrir as portas para que a gente aprofunde esse conhecimento numa determinada área, ou não precisa nem vir ao nosso encontro, né? Apenas por sintonia, pela nossa vibração, ele nos acessa mente a mente, telepaticamente, à distância. Ele nos fornece como se fosse passes espirituais, faz alguns ajustes nas nossas energias para que a gente tenha uma assimilação cognitiva mais facilitada em relação àquilo que a gente está se propondo a aprender. Ou ainda, caso a gente tenha uma abertura um pouco maior, ele pode inclusive nos acompanhar em nossas experiências noturnas, em nossos desdobramentos astrais, em nossas projeções astrais, para que no astral nos mostre mais sobre isso que nós estamos aprendendo e a gente aprenda não só a nível físico, mas aprenda também do lado espiritual, aprenda também no lado astral. E isso acontece muito, claro. Não acredito que seja a maioria, porque a maioria de nós somos pessoas inconscientes mesmo estando na matéria, mesmo estando no corpo, que é onde nós mais passamos a nossa vida enquanto estamos encarnados. Isso sendo comum, quando nós saímos as nossas experiências noturnas em desdobramento, a maioria das pessoas estão também adormecidas, inconscientes, neste outro lado da vida, que é a nossa real natureza, que é de onde nós viemos, né, do chamado mundo dos mortos. Mas enfim, quando há essa abertura, é este mentor, o mentor auxiliar, que nos fornece as orientações e os ensinos do lado espiritual, embora atue também
enquanto estamos conectados ao plano de vigília, a vida aqui na matéria. Este é o segundo tipo de mentor. E aí tem o terceiro tipo de mentor, que é o mentor, como é que está? Cadê? Eu anotei. O mentor de apoio. Mentor de apoio. Exatamente. Mentor de apoio é o terceiro tipo de mentor existente, pelo menos foi assim que este meu mentor, meu amigo espiritual, me passou. E os mentores de apoio, eles são como se fossem o vice-presidente da República. Só que a República, no caso, é a nossa encarnação. Lembra que eu comentei sobre o mentor principal, que é aquele responsável pela nossa encarnação e que nos acompanha durante quase todos os momentos da nossa vida? Pois é, acontece que este mentor, que é o nosso mentor principal, ele tem também os seus afazeres. Ele não é alguém que chegou num grau de iluminação e está lá estático, até porque não há nada estático na vida e no universo. Tudo está em constante movimento o tempo inteiro. E assim é também para os nossos mentores principais. Eles continuam a sua caminhada de aprendizado pela vida, pelo cosmos, pelo universo, pela natureza inteira. Então, quando este mentor, o mentor principal, ele precisa se ausentar para aprofundar os seus estudos, para aprofundar os seus afazeres em alguma determinada área, é este terceiro tipo de mentor, o mentor de apoio, que fica responsável por nos acompanhar enquanto o nosso mentor principal está ausente. Da mesma forma como numa república, como é o exemplo que eu trouxe, elege-se o presidente e o vice-presidente. Quando o presidente está em viagens internacionais, quem cuida de assuntos internos nacionais é o vice-presidente, ou o vice-prefeito, vice-governador e assim sucessivamente sem cessar. Dessa mesma forma acontece nos quesitos de auxílio, de acompanhamento da nossa vida com esse terceiro tipo de mentor, que é o mentor de apoio. E aí nós chegamos ao quarto e quinto. São os dois últimos tipos de mentores que me foram trazidos e que eles são muito semelhantes, porém são distintos. Eu inclusive perguntei para este amigo espiritual se seria o mesmo mentor que faz essas duas funções que eu vou trazer para vocês agora, e ele me garantiu que não. São funções diferentes e são mentores diferentes. A primeira delas são os mentores de nascimento, que são aqueles responsáveis por fazer todo o processo energético de conexão do nosso corpo espiritual, do nosso corpo astral, ao corpo biológico, ainda na barriga da nossa mãe, para que a gente possa encarnar neste plano, para que a gente possa nascer. São aqueles responsáveis por organizar a nossa consciência para se vincular ao plano da matéria e é que assim a gente venha nascer. Eles fazem todas as conexões dos liames energéticos do nosso corpo astral ao corpo físico e muitos ajustes no nosso corpo prânico, no nosso corpo energético, que é o chamado também duplo etérico, que faz essa comunicação entre o corpo astral e o corpo físico. E o segundo tipo, que é muito semelhante a esse, talvez vocês já possam imaginar, que é o nosso quinto e último tipo de mentor, são os mentores de morte, de fim de ciclo, não de nascimento, mas de morte. E estes são responsáveis pelo processo inverso, pelo processo de desconexão de todos os liames energéticos do nosso corpo físico em contato com o nosso duplo etérico, o nosso corpo energético e o nosso corpo espiritual, para que haja uma soltura, uma liberação do espírito da matéria. E além de fazer esses trabalhos energéticos, esses mentores de morte, assim intitulados por este amigo que me trouxe essas informações, eles operam diretamente também na organização da nossa consciência durante o processo de desencarne. E aí é um trabalho muito amplo que se estende para uma série de outras atividades, porque varia muito conforme o estado de consciência e o estado emocional que nós estamos durante o processo do nosso desencarne. Então, o trabalho deles é bastante amplo e tendo em vista que somos hoje em dia não sei quantos seres humanos encarnados estamos, mas tendo em vista que há um número bastante grande de seres humanos que estão nascendo diariamente e um número menor de pessoas que estão morrendo diariamente, esses mentores de nascimento e morte têm um trabalho incessante, ininterrupto e são fundamentais para que a vida possa ocorrer da melhor forma aqui neste plano físico para nós. Eu espero ter contribuído com os seus conhecimentos a partir dessas informações que, eu repito,
São informações trazidas por um amigo espiritual, um dos meus mentores espirituais, e fica a seu critério acreditar nisso ou não. De qualquer forma, eu agradeço muito a sua companhia até esse momento do vídeo. Peço que, se você não for inscrito, que se inscreva no nosso canal e deixe o seu like também, caso tenha feito sentido, caso você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo onde mais você desejar. Se você quiser praticar com a gente a ciência da meditação, este método que todos os mestres do passado utilizaram para desenvolver-se espiritualmente e chegarmos a um nível de satisfação maior na vida, um nível de maior felicidade, eu lhe convido a conhecer o Projeto Crescer e entrar em alguma das nossas comunidades para praticar, por exemplo, a prática da meditação diariamente conosco. E tem novidades por aí, porque em fevereiro nós já estaremos com novos horários. Hoje nós fazemos as práticas todos os dias, das 6h30 até as 7 horas da manhã. Juntos, uma chamada no Meeting, nos encontrando diariamente. A partir de fevereiro, nós começaremos a ter 2 horários de encontro todos os dias que fazem parte da comunidade da ação. E esses horários serão das 6h30 até as 7 horas da manhã, e à tarde ainda não está definido o horário, mas é provável que seja por volta das 19 horas até as 19h30. Um grande abraço, fiquem na paz, nós nos vemos nos próximos, um big beijo e até mais.